Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Meu nome é Flávia Oliveira, esse é o meu primeiro tutorial. Espero que vocês gostem. Esse tutorial é uma maquiagem e inspiração para noivas românticas. Essa produção é marcante e delicada ao mesmo tempo, como toda noiva romântica deve ser. Nos olhos, utilizei sombras em tons de pérola, rosa e lilás, como um brilho suave, dando um toque elegante à produção. A preparação da pele com contornos bem definidos e uma iluminação leve que realça a beleza da noiva. Nos lábios, apliquei uma tonalidade rosada, compondo um look elegante e digno de qualquer princesa. Meninas, então vamos começar o tutorial. Eu já fiz a correção da sobrancelha. Tem um vídeo no meu canal do YouTube de como eu fiz essa correção da sobrancelha. Vocês podem ir lá acompanhar. Agora eu estou uniformizando a pálpebra com a base de sombra da MAC. Aqui eu dei batidinha com os dedos para deixar a pálpebra regular, uniforme, né? Mas vocês podem utilizar uma esponjinha também. Agora eu vou usar uma sombra da Scott. Essa sombra é a cor berinjela, ela é um roxinho linda, com um pincel de esfumar. Esse pincel ele é grande e ele é de cerdas de cabra, é o número 18 da Class Vogue. Eu vou aplicar essa sombra no côncavo, da parte externa para a parte interna. Vou esfumando muito bem, sem deixar nenhuma marcação. Agora eu vou usar o iluminador da MAC, o Soft Gentle, e vou iluminar abaixo da sobrancelha, iniciando pelo ponto alto da sobrancelha, fazendo um degradê com a sombra berinjela usada anteriormente. É importante voltar com qualquer um dos pincéis, caso necessário. Agora eu vou usar o quarto marrom da paleta T22 da Atelier Paris. Esse marrom ele é uma tonalidade fechada e fria, é uma tonalidade escura. E vou esfumar o côncavo novamente. Só que agora você tem que tomar cuidado para aparecer as duas tonalidades, a cor berinjela e a tonalidade marrom, e fazer um degradê perfeito entre as duas sombras. Eu estou usando o pincel da Macrylan, de cerdas naturais. E o segredo para ficar esse esfumado perfeito é esfumar bastante. O acabamento desse olho tem que ser impecável. Agora eu vou fazer o recorte de côncavo. Estou utilizando o Claw Makeup da Catherine Hill com um pouquinho de base para ficar mais fácil de aplicar e um pincel sintético da Class Vogue. Esse recorte de côncavo ele precisa ser perfeito e preciso. Lembrando que essa técnica não se encaixa em todos os tipos de olhos. Se precisar, pode dar uma batidinha com os dedos entre a sombra marrom e a base da sombra branca da pálpebra móvel para não ficar marcação nenhuma. Vou começar aplicando a sombra Bege Diva da Eudora no canto interno dos olhos até 1/3 da pálpebra móvel, com o pincel de aplicar da ProArt, o pincel de aplicar pequeno. Agora eu vou utilizar a paleta de sombras da Kryolan, a segunda, a terceira e a quarta cor da paleta. Para ter aquele degradê perfeito, não pode ter divisão entre uma sombra e a outra. Aplique a sombra somente com batidinhas, sem arrastar o pincel na pálpebra. Meninas, se utilizar o pincel certo, que é o pincel de aplicar de cerdas naturais, esse degradê fica muito mais fácil de fazer, ficando sem manchas, sem marcações também. Para finalizar o degradê de sombras da pálpebra móvel, vamos retornar com o pincel de esfumar e a sombra marrom novamente e reaplicar no final dos olhos para fazer o degradê entre a sombra vinho e o marrom. Para que o acabamento do olho fique impecável, eu vou usar o pincel de precisão e aquela sombra marrom novamente e vou repassar onde foi feito o recorte de côncavo.
agora eu vou aplicar o glitter da MAC, onde foi aplicada a sombra da Eudora anteriormente. Esse glitter é um reflexo e ele tem uma textura bem fina. E ele vai dar um efeito lindo nos olhos da nossa cliente. E é isso, a sombra dos olhos já está finalizada. Eu estou utilizando um lenço demaquilante para fazer a limpeza abaixo dos olhos e para limpar o canto externo também. Essa limpeza vai facilitar na hora de fazer o delineado do gatinho. Eu sempre utilizo o delineador da Inglot para delinear os olhos. Ele é à prova d'água e ele é extremamente preto. Primeiro faço toda a extensão dos olhos, deixo a extensão dos olhos pronta para depois fazer a ponta e unir as duas partes. Esse pincel que eu estou usando para fazer o delineado dos olhos, ele veio junto com o delineador da Maybelline que eu comprei, tá? Para deixar esses olhos um pouco mais marcantes, eu vou utilizar a sombra preta da Atelier Paris T02 e com esse pincel da Class Vogue. Ele é bem fofinho, ele é o número 19. E eu vou aplicar entre a pálpebra móvel e a fixa, só para deixar um pouco mais marcados os olhos, tá? Já coloquei os cílios, usei a cola Duo para colar esses cílios. E agora eu vou mostrar para vocês como eu faço a preparação da pele. Eu estou utilizando a base da Atelier Paris, o número 04Y. E o pincel que eu estou utilizando é o Kabuki de topo redondo da Maria Margarida. As cerdas desse pincel elas são ótimas e ele praticamente não risca a pele na hora de aplicar a base. Eu amo o efeito que ele deixa na pele. E eu vou tirar as marcações e uniformizar a base com a esponja da Class Vogue umedecida. Eu vou aplicando a base por todo o rosto e depois eu vou dar batidinha com essa esponja. Ela vai deixar a pele muito mais leve e a base muito mais uniforme também. E é importante utilizar a esponja próximo à raiz dos cabelos para dar um efeito mais esfumado nessa região. Antes de fazer o contorno e iluminação da pele, eu deixo o acabamento dessa base impecável, para dar um efeito de pele mais leve, mais bonita, mais saudável. Eu trabalho com dois tipos de contorno, o contorno seco e o contorno molhado. Nesse vídeo eu vou fazer a demonstração de como eu faço o contorno molhado nas minhas clientes. Para fazer a parte de iluminação da pele, eu misturei um corretivo da Kryolan e uma base da Atelier Paris, para ficar uma textura mais leve. E apliquei essa mistura nos pontos centrais do rosto da minha modelo. Agora eu vou utilizar o pincel da Luciane Ferraz, daquele kit Kabuki, para esfumar os produtos que a gente usou para fazer a iluminação do rosto com a base passada no rosto da cliente. Agora eu vou fazer a iluminação e correção abaixo dos olhos. Esse produto abaixo dos olhos ele tem que ficar extremamente uniforme e com uma textura impecável, porque mesmo que a cliente não tenha, pode ser que realce ou crie a impressão de que a cliente tem linhas de expressões nessa região. E eu volto com o pincel Kabuki esfumando e tirando a marcação entre os dois produtos, para ficar um efeito uniforme em toda a pele. Assim que eu termino de passar o produto nessa região, eu já venho selando. Eu utilizo o pó fixador da Kryolan, ele é translúcido e não deixa essa região abaixo dos olhos com um aspecto carregado de produto. Para fazer a região do contorno do rosto, eu vou utilizar o corretivo da Kryolan P14 com o pincel Kabuki também. Esse é do kit da Lu Ferraz. Cuidado na hora de aplicar o contorno, deixe ele muito bem esfumado, porque se esse contorno ele ficar marcado ou manchado, ele vai dar um aspecto de rosto sujo na nossa cliente. Um contorno muito bem feito, ele vai valorizar toda a nossa maquiagem, mas um contorno, quando ele não está bem feito, ele acaba com toda a produção que a gente fez.
Sempre utilizo um pincel para aplicar o produto e o outro pincel limpo para fazer todo o esfumado desse produto e fazer a junção de cores no rosto. Lembrando que o contorno e iluminação não é igual para todas as clientes. Vai depender do formato e tipo de rosto que a sua cliente ou você tem. Agora que todos os produtos já foram aplicados e já foram esfumados, eu vou utilizar o pincel Duo Fiber com um pó fixador da Kryolan, pouco produto e fazendo movimentos circulares na pele para poder fazer o polimento dessa base e desse corretivo, para ficar um aspecto muito mais natural e sem ficar um aspecto carregado. Agora eu vou utilizar uma paleta de contorno da Anastasia Beverly Hills, 2 tons de marrons, tá? Eu vou misturar os dois e vou utilizar um pincel de blush chanfrada e vou realçar aquele contorno que a gente fez com o corretivo e a base. Eu vou deixar ele um pouquinho mais marcado, mas muito esfumado ao mesmo tempo. E é todo esse processo que deixa aquele acabamento impecável nas fotos, mesmo com flash ou sem flash, a maquiagem ela vai estar com o acabamento perfeito. Agora eu vou utilizar o mesmo pincel para aplicar o blush, e o blush eu vou aplicar nas maçãs do rosto, com aplicação em batidinhas para ficar um efeito bem suave e natural ao mesmo tempo. Com um pincel pequeno e a primeira sombra usada nessa maquiagem, que é aquela sombra berinjela da Scott, eu vou fazer esse esfumado na parte de baixo dos olhos, abaixo da linha d'água, tá? Vocês podem fazer um esfumado um pouquinho mais grosso, porque eu quero que esse olho seja um pouquinho mais marcante. E esse esfumado abaixo dos olhos dá um efeito lindo na maquiagem, dá um efeito lindo em fotos, e a cliente ama esse resultado. E agora eu vou passar o lápis preto, estou utilizando toques de natureza, porque a minha cliente ela usa lente de contato e lápis em silicone dá rejeição nas lentes de contato. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Agora eu vou aplicar o rímel, vou aplicar um rímel da Revlon, ele dá um efeito lindo nos cílios, o aplicador dele eu amo, e ele é, claro, à prova d'água. Vou passar o pincel de esfumar abaixo dos olhos só para tirar alguma sujeirinha que tenha caído, e agora eu vou fazer a iluminação do rosto. Eu vou utilizar o iluminador Soft & Gentle da MAC, e vou realçar os pontos centrais do rosto. Mas toma muito cuidado para não deixar a pele com um aspecto de oleosidade. Eu sempre realço o nariz, o arco do cupido para realçar a boca e com o pincel vassourinha eu passo acima das maçãs para ficar um efeito bem esfumado e natural. Sempre tudo natural e esfumado, né, gente? E depois de todo esse passo a passo, nossa preparação do rosto também está pronta. Agora vamos para o lábio. Eu vou utilizar um lápis da NYX, eu vou utilizar um tom nude e eu vou passar ele por todo o lábio da minha modelo. Para facilitar a aplicação do lápis, principalmente quando for uma tonalidade escura, você pode ter o auxílio de uma esponjinha. Facilita muito mais para fazer o contorno dos lábios. Para chegar na tonalidade de batom que eu quero, eu vou misturar 2 batons líquidos da Scott, líquidos com efeito mate. Primeiro eu vou utilizar um tom mais nude por todo o lábio e logo após eu vou utilizar um tom mais rosado. Com esse tom mais rosado eu vou fazer o contorno mais preciso do lábio da minha modelo. Como eu não precisei fazer nenhuma correção nos lábios da minha modelo, não precisei nem aumentar nem diminuir o tamanho, eu passei bem na linha natural dos lábios dela. E é esse o resultado final do nosso tutorial de hoje. Meninas, esse foi o meu primeiro tutorial. Espero que tenham gostado. E se você gostou, deixe um joinha. Também se inscrevam no meu canal, me sigam no Instagram, me adicionem no Facebook, tá bom? Logo, logo postarei mais vídeo para vocês, tá? Fiquem com Deus. Um beijo.